Um bom dia a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo ele acontece todas as terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 5h30 da manhã. Você pode ser um missionário digital conosco, assim como eu, há muitos outros, proclamando as verdades do céu neste espaço virtual. E você pode então ser um missionário conosco, dando um joinha ou se inscrevendo neste canal. Gostaria também de fazer a você um outro convite. A partir de quarta-feira, nós estaremos iniciando o propósito de oração 40 dias de oração. O tema deste propósito de oração é Zoe, vida na vida. Nesses dias, estaremos buscando a vida do céu em nossa vida. E você pode estar aqui conosco no Café com Cristo nesses dias. Nesses dias nós estaremos meditando no livro de Atos e na ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja e na vida dos discípulos. Você pode também, uma vez por semana, durante esses 40 dias, tirar um dia de consagração. Você pode fazer isso por meio de um jejum, conforme aquilo que você mesmo estipular. Então, nós gostaríamos de deixar para você este convite para estar conosco neste propósito de oração, 40 dias de oração. O café já está pronto, a mesa já está posta, há pão sobre a mesa, o pão vivo que desceu do céu. Há um convite do Pai para você, há lugar para você nesta mesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Cristo. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia e te agradecer, meu Deus, por cada vida que está aqui conosco. Que as tuas mãos continuem sobre nós. Te agradecemos muito por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, por este pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta a nossa alma. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e há uma promessa de que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Que não seja o teu servo, mas que seja o teu Santo Espírito a ministrar aos nossos corações. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Gostaria de meditar hoje no livro de Atos, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1 ao 6, e trazer aqui um tema para nós, que fala sobre relacionamento. O título da nossa devocional hoje é Tem Coisas que Só Deus Pode Fazer. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre relacionamento. Então vamos ler aqui esse texto que se encontra em Atos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver o relato de uma comunidade de fé, a Igreja de Cristo. E nós vamos perceber aqui que, apesar das latentes diferenças que havia entre os membros dessa igreja,
esta igreja, ela foi uma igreja de sucesso. O texto que nós lemos aqui, nós vemos claramente o relato de dois grupos dentro da igreja. Aqueles que eram judeus e os não judeus, mas que se converteram a Cristo e que estavam congregando na mesma igreja. Embora sendo diferentes, eles conseguiram vencer. Então nós vamos ver no livro de Atos uma igreja de sucesso. Eles tiveram sucesso no propósito estabelecido pelo Pai para eles, de serem para nós uma referência, uma igreja modelo, para que nós pudéssemos neles espelhar e ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E eles foram bem-sucedidos nisso. Mas eles também foram bem-sucedidos no que se refere ao relacionamento. Embora houvesse problemas entre a comunidade, entre os membros, oriundos de relacionamento, esses problemas, esses conflitos foram superados, eles venceram. Então eles foram uma igreja de sucesso no que se refere a relacionamentos. Então a palavra de Deus aqui, ela vai nos trazer aqui uma certa inquietação. Porque quando nós olhamos para esta igreja descrita no livro de Atos, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu já me fiz. Será que esta igreja realmente existiu? Ou será que este relato é apenas uma parábola que visa nos trazer ensinamentos espirituais a respeito das verdades do céu e a respeito da comunidade, da igreja ideal, da igreja que Deus quer de nós? Será que este relato desta igreja é apenas uma grande parábola ou uma novela, algo que vem com o propósito de apenas nos trazer lições? Nós pensamos isso quando nós olhamos para esta igreja e vemos nesta igreja tantas pessoas diferentes, tantos conflitos, mas nós conseguimos ver neles sucesso. E quando nós fazemos esta comparação com esta igreja de 2000 anos atrás, com a igreja de hoje, nós ficamos na dúvida. Será que realmente essa igreja existiu? Será que realmente é possível viver uma igreja segundo o padrão da igreja de Atos? Essa igreja que vivia em comunhão e em unidade? Quando nós olhamos e pensamos a partir da perspectiva humana, nós ficamos meio na dúvida e pensamos desta maneira. Mas quando nós olhamos a partir da perspectiva do Espírito, nós vamos chegar à conclusão de que sim, é possível ser essa igreja, de que sim, é possível viver essa igreja segundo o modelo e padrão desta igreja chamada igreja primitiva. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, segundo os relatos de Lucas, que escreveu o livro de Atos, nós vamos ver uma igreja bem-sucedida, uma igreja de sucesso, mas nós também vamos ver uma igreja cheia de conflitos. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai nos relatar um pouco destes conflitos. Havia na igreja dois grupos, o grupo dos judeus e o grupo dos chamados helenistas, ou não-judeus, ou gregos. Esses grupos, então, eles tiveram aqui um conflito entre eles, porque eles pensavam diferentes, eram grupos diferentes, e naturalmente o conflito iria acontecer e aconteceu. Então nós vamos ver que na igreja de Atos, essa igreja que nós vemos aqui descrita, era uma igreja bem-sucedida, uma igreja de sucesso, mas também era uma igreja que tinha conflitos. Nós vamos ver que esses conflitos, eles eram inúmeros, e eles se davam nas mais diversas instâncias desta igreja. Os conflitos aconteciam entre os membros, os conflitos aconteciam também entre os próprios líderes e os apóstolos. Nós vamos ver conflitos acontecendo entre Paulo e Pedro, vamos ver conflitos acontecendo entre Paulo e Barnabé, nós vamos ver conflitos acontecendo entre Paulo e Marcos, nós vamos ver conflitos acontecendo nas mais diversas esferas dessa igreja. Mas ainda assim, essa igreja, ela viveu em
unidade, e aí que estava o sucesso dessa igreja. Atos, capítulo de número 2, versículo 44, diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que uma igreja de sucesso não é uma igreja ausente de problemas e conflitos. Não é uma igreja ausente de dificuldades. O texto aqui diz que os conflitos começaram quando a igreja começou a crescer. Então, se queremos ser uma igreja que cresce, precisamos também estar preparados para os conflitos que virão, porque virão pessoas, e aonde há pessoas, há também diferenças. Então, o sucesso, ele não vem da ausência de conflitos, pelo contrário, o sucesso de uma igreja, o sucesso de um discípulo, ele vem do superar desses conflitos. Ele vem do vencer esses conflitos. Então, os conflitos, eles vão acontecer. Eles vão surgir mais cedo ou mais tarde. E nisso, sobre isso, nada nós podemos fazer. Mas uma coisa nós podemos fazer: aprender na palavra, aprender com essa igreja a viver desfechos de glória, desfechos de sucesso. E aí que estava o sucesso da igreja em Jerusalém e da igreja primitiva. Então, quando nós meditamos aqui nesta igreja, nós aprendemos algumas lições a respeito de relacionamento. Relacionamentos bem-sucedidos que nos leva a uma vida em Deus de sucesso. Quando nós aprendemos em Deus a crescer na nossa capacidade de nos relacionar em Deus, nós vamos angariar sucesso também nos nossos mais diversos níveis de relacionamento. Porque nós somos igreja enquanto comunidade de fé, mas nós também somos igreja no lar, somos igreja no trabalho, somos igreja na escola, na faculdade, aonde estivermos, somos igreja. Então aqui nós vamos aprender a nos relacionarmos em todas as esferas de vida. É a vida na vida, é a vida de Deus na vida dos homens na terra. E aqui nós aprendemos com a palavra a sermos homens e mulheres de sucesso segundo o princípio de sucesso bíblico. Sermos bem-sucedidos como foi bem-sucedida a comunidade primitiva e os discípulos que ali congregavam. E assim seremos bem-sucedidos no casamento, seremos bem-sucedidos no relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, seremos bem-sucedidos nos relacionamentos no trabalho, entre os colegas de trabalho, na escola, na faculdade, aonde estivermos. Então, quais lições podemos aprender aqui e que pode nos levar a uma vida bem-sucedida em Deus no que se refere à nossa capacidade de relacionamento bem-sucedido? A primeira lição que nós aprendemos aqui com esta comunidade primitiva, com a igreja descrita no livro de Atos, a primeira lição que nós aprendemos diz o seguinte: em primeiro lugar, aprendemos que a igreja primitiva era uma igreja composta de pessoas comuns, como eu e você. Então precisamos aqui assumir a nossa condição, que nós somos seres humanos, como qualquer outro. Os membros que congregavam na igreja de Jerusalém e na igreja primitiva era como eu e você. Não havia absolutamente nada naquelas pessoas que não podia ser encontrado também, que não pode ser encontrado também em nós. Somos iguais. Sendo assim, eles também estavam sujeitos às tensões vindas dos relacionamentos naturais, decorrentes dos relacionamentos humanos que foram corrompidos pelo pecado. Gênesis, no capítulo de número 3, nos fala do momento em que Adão e Eva, eles caíram. E quando eles caíram, eles trouxeram para o mundo e para si mesmos a morte. Então faliu a capacidade de Adão e Eva de se relacionarem por si só em um relacionamento de sucesso. Então nós vamos ver no capítulo 3 e no capítulo 4 de Gênesis
a descrição desta falência. Eles já não conseguiam mais se relacionar consigo mesmos, eles já não conseguiam mais se relacionar um com o outro. Nós vemos aqui um acusando o outro. Nós vamos ver eles falindo na capacidade de administrar a terra. Eles já não conseguiam se relacionar com a própria terra a qual eles moravam, com a natureza. Eles já não conseguiam mais se relacionar com a própria vida. Eles trouxeram morte para a vida. Eles já não conseguiam mais ter um relacionamento saudável e de sucesso com Deus. Isso porque o pecado corrompeu a capacidade do homem de se relacionar em um relacionamento de sucesso por si mesmos. Nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes de Eva, assim como também eram os membros da comunidade da igreja primitiva. Então, a primeira lição aqui que nós aprendemos para um relacionamento de sucesso é assumir que, por nós mesmos, nós não temos condições, capacidades espirituais para um relacionamento de sucesso, bem-sucedidos. Precisamos de ajuda, precisamos de socorro, precisamos do auxílio de Deus que venha restaurar em nós a capacidade de nos relacionarmos para um relacionamento de sucesso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 15, versículos 5 ao 6, Paulo ora em favor da igreja de Roma para que eles pudessem ter capacidade de se relacionarem para um relacionamento bem-sucedido. Paulo diz o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele orou em favor dessa igreja, para que houvesse nesta igreja a mesma virtude que há em Deus. Paulo começa dizendo: ora, o Deus da paciência. Então tem hora que a gente perde a paciência e é necessário que haja o socorro, o auxílio do céu para que a gente possa exercer a paciência e outras virtudes, como nós podemos ver na descrição de Paulo aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, o amor e tantas outras coisas que nos auxilia nesta capacidade de nos relacionarmos para um relacionamento de sucesso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é assumir a nossa falência de que por nós mesmos nós não conseguimos. Só olhar para o mundo hoje, nós estamos a um fio da autodestruição. Há um relógio, aí que é mantido por cientistas, que é chamado de o relógio do fim do mundo. E esse relógio, então, ele a metodologia dele, usa os ponteiros, que contam as horas. E quando esses ponteiros se encontram às 12 horas ou à meia-noite, então está dizendo, nesses ponteiros estão dizendo que o mundo acabou. Então, o último anúncio aí desses cientistas que trouxe esse relógio do fim do mundo demonstrou que os ponteiros desse relógio estão a alguns segundos da meia-noite. Ou seja, o mundo está por um fio, porque o homem por si só não consegue se relacionar consigo mesmo, com os outros, com a própria natureza e muito menos com Deus. Precisamos assumir a nossa falência e clamar por socorro. Se o seu casamento não está indo bem, se o relacionamento com os filhos não está indo bem, com os pais não está indo bem, o relacionamento entre os irmãos da igreja não está indo bem, se você tem dificuldade de relacionamento, clame ao Senhor, ore, peça ao Senhor auxílio, socorro, confesse a sua incapacidade de fazer por si mesmo esses ajustes para que você possa ter relacionamento bem-sucedido. Se você não consegue perdoar, liberar perdão, se você está amargurado, gerando no seu coração raiz de amargura, clame ao Senhor, ore como Paulo fez, orou em favor daquela comunidade e o Senhor virá em seu auxílio para te ajudar, assim como ele ajudou a igreja primitiva para que eles pudessem alcançar o alvo,
e ser para nós referência de uma comunidade de sucesso. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Aprendemos que o Espírito Santo é a fonte auxiliadora da igreja para que Deus possa fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que a ação do Espírito Santo é a principal característica desse livro. Este livro chama Atos dos Apóstolos, ou ele tem esse título porque ele vai descrever as ações dos apóstolos. Mas o livro de Atos também poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque nele nós vemos a ação intensa do Espírito Santo em favor daquela igreja. O livro, então, esse livro ele vai intercalar o avanço da igreja, esse avanço missionário da igreja de Atos, com os problemas da comunidade. Então nós vamos ver nessa comunidade avanços e também nós vamos ver problemas. E neste inteirinho aí, né, nestes meios, nós vamos ver a ação do Espírito Santo de Deus. Deus agindo em favor dessa igreja. O Espírito Santo exercendo um papel fundamental no desfecho dos conflitos. No capítulo 6, a qual nós lemos aqui, no começo dessa devocional, nós vamos ver aqui um conflito acontecendo. Mas nós vamos aqui também ver a descrição do desfecho desse conflito. Um desfecho que glorificou a Deus. No versículo de número 6 do capítulo 6 diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhe impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O desfecho desse conflito foi um desfecho de sucesso. Então, qual deve ser a nossa oração? Não para que Deus venha nos poupar dos conflitos, pelo contrário, mas para que Deus venha nos dar poder, para que possamos ter desfechos de sucesso, desfechos que venham glorificar o nome do Senhor, que os desfechos sejam bons. Então, os conflitos, eles são inevitáveis, mas aqui precisamos fazer uma pergunta: como eles terminarão? Sobre os conflitos, nós não podemos fazer nada, mas cedo ou mais tarde, eles vão acontecer. Mas nós podemos fazer algo a respeito do desfecho deste conflito. E o que nós vamos fazer? O Espírito Santo de Deus, ele é o auxiliador. Ele vem auxiliando a igreja no decorrer dos séculos, para que ela possa ter sucesso. Então o Espírito Santo ele exerce esse papel fundamental no desfecho dos conflitos, pois é o Espírito Santo de Deus que auxilia, que sustenta, que encoraja a igreja a prosseguir, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus conflitos, na sua tarefa missionária. O Espírito Santo de Deus ajuda, motiva a igreja a avançar sempre, mesmo em tempos de crise. A segunda lição, que é a terceira lição, na verdade, que nós aprendemos aqui, última, que eu gostaria de destacar aqui, é que aprendemos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja levada a glorificar a Cristo e não a homens. Então a última lição que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo de Deus, ele glorifica Jesus e não a homens. No Evangelho de João, no capítulo de número 16, versículo 13 e 14, o texto diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará, diz Jesus. O Espírito Santo de Deus glorifica o Filho. Se esse Espírito está na igreja, assim como ele esteve na igreja primitiva, na igreja de Atos, essa igreja, consequentemente, glorificará o Filho, porque uma vez esta igreja cheia do Espírito, os sinais do caráter do Espírito, ele se manifestará. Então nós vamos ver aqui, no livro de Atos, esta igreja glorificando a Cristo nos seus desfechos, nos desfechos dos seus conflitos. Então nós vamos ver aqui uma igreja que foi capacitada a
glorificar o nome de Cristo. E quem é essa igreja que glorifica o nome de Cristo? É a igreja que não glorifica homens. Quando os homens, eles tiram do centro suas causas e colocam no centro a causa do Evangelho, o nome de Cristo é glorificado. E assim haverá unidade, convergência. Tudo se convergirá a Cristo e a sua causa. No capítulo de número 6, havia um conflito, havia uma causa, que era a causa das viúvas dos não-judeus. E foi colocado ali esta causa. E essa causa era uma causa humana. Mas como esta igreja estava sob a influência, a profunda influência do Espírito, o Espírito Santo então conduziu esta igreja a glorificar o nome de Cristo. E nós vemos esta verdade no desfecho deste conflito. Essa causa saiu do centro e Cristo foi colocado no seu lugar como o cabeça da igreja. Então, quando homens não são glorificados, não há conflitos que possam superar ou que possam subjugar a causa de Cristo. Quando o homem não é o centro, os conflitos eles podem até surgir. Mas quando o homem ele não é o centro, quando Cristo é o centro, esses conflitos, as pessoas envolvidas neste conflito, elas estão profundamente interessadas na causa de Cristo e que essa causa ela prevaleça. Atos capítulo de número 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos: mas recebereis poder. Que poder é este? Poder para manifestar dons sobrenaturais? Poder para curar? Poder para fazer o impossível? Eles receberam poder para serem testemunhas de Cristo. Essa palavra testemunha, no original, no grego, nos remete à palavra martírio, ou seja, eles estavam recebendo poder para morrer. Então, uma igreja que é bem-sucedida nos seus relacionamentos é uma igreja que morre para as suas próprias causas, que morrem para a sua própria vontade, para seus próprios interesses. Ela morre para a vontade humana, aquela vontade da alma, que deseja ver o seu interesse prevalecer. Então, uma igreja cheia do Espírito, auxiliada do Espírito, ela morre para si mesma, para que Cristo viva. Então, a palavra de Cristo, ela nos mostra como sermos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. O sucesso se dá quando nós morremos para nós mesmos. E às vezes, há muita dificuldade de abrir mão da nossa própria causa. Há muita dificuldade de viver buscando justiça própria. Há muita dificuldade de aplacar a ira que toma conta da nossa alma. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Ele nos dá poder para morrermos para o mundo e vivermos para Deus. E deixarmos essas coisas, todas elas, nas mãos do Senhor, para que Ele prevaleça. Que, como diz Paulo, que eu morra e que Cristo vive em mim. Então este foi o sucesso da igreja primitiva. Este, se nós pudéssemos falar dessa forma, embora não sei se é a melhor expressão, parece expressão de autor que quer escrever e quer vender livros, se nós pudéssemos dizer que esse é o segredo de uma igreja de sucesso, nós diríamos que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá poder para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Quando nós olhamos para a igreja, nós chegamos à conclusão que tem coisas que só Deus pode fazer. Viver em comunidade, só Deus pode nos fazer viver em comunidade. Viver em um matrimônio, só Deus pode nos fazer viver em um matrimônio e termos sucesso. Relacionamentos diversos, pais e filhos, filhos e pais, com outras pessoas. Só Deus pode fazer, nos fazer perdoar, nos fazer viver a partir de uma alma
que declina, que abre mão e que prefere viver a perda para que a causa de Cristo prevaleça. Só Deus pode aplacar, né, uma alma tomada pelo orgulho. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós podemos chegar à conclusão de que sim, podemos ser esta igreja, de que sim, podemos ser homens e mulheres de sucesso, segundo o padrão de sucesso do reino. Deus deseja fazer de você um homem e uma mulher bem-sucedido nos seus relacionamentos. Você só precisa permitir que o Espírito Santo de Deus opere e atue na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Quero convidar você a colocar aqui os seus relacionamentos no altar do Senhor. Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida matrimonial? Como é que está a sua relação com os filhos? Como é que está a sua relação com os pais? Com os irmãos em Cristo lá na igreja? Com o seu pastor? Como é que está isso? Como é que está a sua relação com Deus? Vamos colocar o nosso coração, a nossa alma exposta ao Espírito Santo de Deus. Confessar a nossa falência e permitir que o Espírito Santo de Deus atue em nós para um relacionamento de sucesso. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem estado conosco. A palavra do Senhor diz que foi o Senhor que nos amou primeiro. O Senhor deu o primeiro passo para esta restauração de um relacionamento vivo e bem-sucedido entre o céu e a terra. O Senhor enviou o seu Filho para que houvesse reconciliação entre nós. Pai, confessamos aqui a nossa falência e a nossa incapacidade de sermos bem-sucedidos em um relacionamento de sucesso. Quantos casamentos aqui não estão à beira da falência? Quantos relacionamentos matrimoniais não estão à beira da falência? Relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Relacionamento entre irmãos. Oh Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, neste momento e pedimos socorro, auxílio. Renova sobre nós o Teu Espírito. Expomos a nossa alma à influência do Teu Espírito. E assim como o Senhor operou na igreja de Atos dos Apóstolos, opere em nós, para que possamos, meu Deus, ser testemunhas, testemunhar Cristo, para que possamos declarar esta verdade ao mundo e dizer que sim, é possível viver igreja, de que sim, é possível viver um relacionamento restaurado com o Senhor. Pai, cura os relacionamentos, restaure as alianças quebradas, cura, Senhor, a igreja, cura, Senhor, as famílias, em nome do Senhor Jesus, as almas feridas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja liberação de perdão, que haja cura, Senhor, às feridas da alma, devido, Senhor, a relacionamentos disfuncionais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra ao teu povo de que sim, é possível viver a partir do momento em que confessamos a nossa falência e declaramos de que há coisas que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado por esse dia e pedimos a tua bênção sobre nós, a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, aquele que providenciou todas as coisas para um relacionamento vivo, a bênção do Deus Filho, aquele que é este elo entre nós e o céu, e que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que nos dá poder para viver um relacionamento de sucesso, que esta bênção esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e que esteja sobre toda a igreja de Cristo, a família igreja que está espalhada sobre a terra. Amém e glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família e que te dê um dia de sucesso e um relacionamento bem sucedido em todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.